O atacante Aleph Manga pode ser negociado por até 20 milhões de reais pelo Coritiba. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes sobre essa história e a quantia que o Goiás deveria pagar lá em 2021 para contar com 50% dos direitos econômicos do jogador. Nesse momento parece uma pechincha. Será que foi uma boa decisão da direção do Goiás? Além disso, quero falar sobre o volante o Henrique Lordelo. Você lembra dele, que saiu do Goiás no ano passado, vem jogando muita bola na disputa do Campeonato Paulista com a camisa do São Bernardo e também na disputa da Copa do Brasil. Goiás conhecendo o seu novo adversário, o Águia de Marabá, comentar sobre esse desafio fora de casa na segunda fase, também a premiação e a distância, que o Goiás terá que percorrer para enfrentar essa equipe já na semana que vem, muito possivelmente na Copa do Brasil. Esses serão os principais assuntos que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar também o link do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição. Outro recado que quero passar para vocês é da Betway, caso de apostas esportivas, para você palpitar nos jogos de amanhã, no sabadão no Campeonato Inglês, como por exemplo no jogaço entre Manchester City e Newcastle, uma vitória do City em casa pagando 1,46, um empate 4,35. Além disso, teremos aí Arsenal e Bournemouth, com a vitória do Arsenal em casa pagando 1,22, um empate 6,18. Chelsea e Leeds United com um empate 3,73, uma vitória dos mandantes 1,63 a cada real apostado e outras várias partidas, não só nos campeonatos internacionais, mas aqui no Brasil também, em vários estaduais, no domingão com Goiás em campo também, nossa parceira aqui do canal, a Betway. Você pode assistir vários jogos, inclusive do futebol europeu ao vivo, lá pela plataforma deles e também no valor da sua primeira aposta. Caso você perca ela, até R$200, sem problema algum, a Betway cobre 100% de volta para você, exceto apenas, melhor dizendo, para a sua primeira aposta. Nossa parceira aqui do canal, você encontra o link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o sorteio da segunda fase, melhor dizendo, a definição do adversário, O Goiás já sabia que iria enfrentar o vencedor de Águia de Marabá ou Botafogo da Paraíba. Até um empate classificava a equipe nordestina. Entretanto, o Águia de Marabá venceu a partida já com gol nos minutos finais e garantiu essa classificação, enfrentando o Goiás também dentro dos seus domínios, no estádiozinho de Oliveira, lá na cidade de Marabá, no interior do Pará. Esse confronto possivelmente acontecendo já na próxima semana. A direção do Goiás trabalha aí com uma movimentação nos bastidores para que esse duelo aconteça na próxima quarta ou quinta-feira, já que o Goiás poderia utilizar um elenco reserva nesse jogo contra o Goiânia e já preparando melhor, da melhor maneira possível esse compromisso na Copa do Brasil. Classificação do Verdão para essa próxima fase, caso vença aí no caso o Águia de Marabá, vale R$2.100.000. Vai lembrar que só pela participação o Goiás já colocou aí no bolso R$1.400.000 pela sua classificação, mais R$1.700.000. Então, no total, já recebendo uma quantia aproximada de R$3.100.000, sem nenhuma premiação para os seus jogadores. A partir de agora, aí sim, na segunda fase, fazendo uma compensação financeira para os seus atletas em caso de classificação. Lembrando que será apenas em um jogo, partida única fora de casa, onde o empate já não favorece mais ninguém. E caso tenha um empate no confronto, independente com ou sem gols, na disputa por pênaltis. O estádiozinho de Oliveira, 4.500 pessoas, essa última partida inclusive na Copa do Brasil, ontem, na quinta-feira aconteceu por lá também. E o Águia de Marabá, que está localizado numa cidade que assim não é tão difícil de ter acesso, já que, por exemplo, fica aproximadamente a 270 km, 230 km de Imperatriz, onde tem um aeroporto, bem tranquilo de você chegar até Imperatriz. Então a tendência é que o Goiás faça assim essa transição, possivelmente saindo de Goiânia, pegando ou um voo direto ou para São Paulo e para Recife, deverá ser mais ou menos dentro desse esquema. Aí sim chegando ou diretamente para Imperatriz ou passando em outra cidade ali do Nordeste. Outra alternativa seria a capital do estado, no caso de Belém, mas que fica muito longe lá no caso de Marabá, fica 565 km, dá uma viagem de aproximadamente 9 horas de ônibus, sendo que de Imperatriz daria aproximadamente 4 horas de busão de Imperatriz até Tucuruí, uma viagem que assim, obviamente não é fácil ter essa distância toda, mas pelo menos tendo uma logística mais bem elaborada do que em relação, por exemplo, outros compromissos. A última vez que o Goiás jogou no estado do Pará, no interior do estado, melhor dizendo, aconteceu naquele jogo da Copa do Brasil de 2019.
2015, se eu não estiver muito enganado, contra o Independente de Tucuruí. Essa cidade de Tucuruí também que fica ali próximo de Marabá, mais ou menos 250 quilômetros. O Goiás perdeu o jogo de lá, naquele caso era ida e volta. Agora não, essa partida única fora de casa, precisando também melhorar, evoluir e que vença essa partida para chegar na terceira fase. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse sorteio, se foi generoso ou não com o Goiás, melhor dizendo, essa definição, né, do próximo adversário. Obviamente o Botafogo da Paraíba seria um adversário mais difícil, porque está na Série C do Campeonato Brasileiro, sob seus domínios, e também uma viagem relativamente mais fácil, mesmo assim tendo essa distância até João Pessoa. Agora, nessa definição contra o Águia de Marabá, que foi uma surpresa nessa primeira fase, com toda certeza ainda quer seguir longe na Copa do Brasil, e o Goiás tem essa sua obrigação de buscar a classificação. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o Aleph Manga, sempre ele, né, vira e mexe, volta à tona, principalmente nas redes sociais. Ele que atualmente tem 28 anos de idade, começou bem a temporada no Coritiba, e algumas informações especulando o interesse do Grêmio em contar com seu futebol, caso a primeira opção, que nesse momento é o Michael, onde o Al Hilal da Arábia Saudita pede aproximadamente 43 milhões de reais para a sua liberação. O Aleph Manga, segundo informações aí do pessoal do Coritiba, aproximadamente 20 milhões de reais seria uma compensação financeira justa para tirar o jogador de 28 anos de idade lá do Couto Pereira. De fato, uma negociação alta, ele que tem contrato com o Coritiba até dezembro de 2025, e seria essa opção B para a equipe gremista. Vale lembrar, né, que muitos torcedores perguntando se o Goiás tem ou não alguma porcentagem, algo a ver dentro dessa história. Não, ele que chegou apenas por empréstimo lá na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, participando de 34 partidas com 10 gols e 4 assistências. O Verdão que tinha a opção de compra dele no final da temporada de 50% dos seus direitos econômicos por apenas R$1.300.000, reais, que não foi exercida naquele momento, né? O Edinho Pinheiro, juntamente com o Paulo Rogério, colocou a desculpa de que o Goiás pegaria de fato, isso foi verdade, mas que pegaria uma quantia maior de dinheiro a partir do mês de abril, com as cotas de televisão no início da Série A. De fato é verdade, mas a principal verdade dessa história é que o Goiás não queria continuar com o Aleph Manga para a sequência da temporada, muito por conta da sua má relação, não só com os próprios jogadores, quanto também com as comissões técnicas, né, que passaram ali durante aquele ano de 2021. Não combinou no Goiás, assim, dentro de campo ajudou bastante, na minha visão foi o principal jogador, né, naquela Série B de 2021, mas para a sequência acho que já estava suficiente, e esse valor de apenas 1.300.000 para um cara que já havia sido o artilheiro do Campeonato Carioca, né, pelo Volta Redonda, marcando 12 gols em 15 partidas naquele comecinho de ano, e também sendo um dos destaques da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse valor de 1.200.000 é sim uma pechincha, né? R$1.300.000 reais por 50% dos seus direitos econômicos. Ainda acho que a direção fez certo. Dentro de campo, o Aleph Manga é um dos melhores jogadores, sem dúvida nenhuma, na sua posição aqui no Brasil, principalmente dos jogadores menos badalados, que não jogam aí no Atlético Mineiro, no Palmeiras, no Flamengo ou no Grêmio, ou algo nesse sentido. É sim um jogador muito bom de bola. A questão é o extracampo. O Tadeu, você pode ver que ele não combinava tanto ali com ele. Marcelo Cabo, já teve várias outras discussões com a que a gente sabe publicamente, né, aqui com o Goiás. Então acho que foi sim uma decisão acertada da diretoria de não continuar, muito por conta dessa contaminação, entre aspas, dentro do elenco. Lá no Coritiba ajudou bastante dentro de campo, mas causou muito dentro e fora dele também nessa atual temporada. São 10 partidas até aqui, com 5 gols marcados e outras 2 assistências. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o Aleph Manga, essa decisão de não compra naquele momento. Eu, se fosse por parte da direção do Goiás, eu compraria o Aleph Manga para revender ele, porque era uma quantia muito baixa, e eu acho que assim, pelo menos para um clube aqui do futebol brasileiro, ou até mesmo do futebol asiático, que naquele momento monitorou também a situação do jogador, mais ou menos 5 milhões de reais já seria uma quantia legal, suficiente para a venda dele logo em sequência. Então, acho que o Goiás deveria ter comprado ele para revender, mas ao momento de você falar de que o jogador não se dava tão bem no elenco, enfim, estava pensando, aí eu acho que já começa a desconfiança. No momento que você comprasse o jogador com esse tipo de justificativa, poderia, por exemplo, azedar uma eventual negociação futura. Vai lembrar que o Coritiba pagou aproximadamente 2 milhões de reais, né, para contar com o jogador, esses mesmos 50% dos direitos econômicos que pertenciam ao Volta Redonda até o começo da temporada passada. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Aleph Manga, esse interesse do Grêmio, né, em contar com o jogador para a sequência do ano, caso uma negociação de outro ex-Goiás não dê certo, o Michael. O Aleph Manga, o Goiás não tem nenhum direito, né, nenhuma porcentagem a respeito do jogador, já que ele chegou aqui no Verdão aos 26 anos
anos de idade e o mecanismo de solidariedade vai até os 23. Além disso, o Goiás não exerceu nenhum tipo de obrigação de opção de compra em relação ao seu alguma porcentagem, né, econômica do atacante. E para encerrar o nosso vídeo hoje, quero falar sobre um volante que passou pelo Goiás nas últimas temporadas e que nesse ano, ao ficar livre, vem jogando muita bola no Campeonato Paulista, que é o Henrique Lordelo, apenas 22 anos de idade. No ano passado, algumas especulações, né, se iria ou não renovar, ele que encerrou seu contrato no começo do mês de junho, se eu não estiver muito enganado. Naquele momento houve uma prorrogação por parte da direção do Goiás após várias discussões, se iria ou não continuar. Acabou estendendo o seu vínculo, entretanto, por apenas mais 6 meses, ou seja, até o final do Campeonato Brasileiro. Com o encerramento da competição, ficou livre no mercado, né? E o jovem acabou acertando com o São Bernardo para a disputa do Campeonato Paulista, da primeira divisão, também da Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro. Até aqui soma 10 partidas, sendo 3 delas como titular e um gol marcado diante o Guarani, uma goleada fora de casa. Também foi titular no jogo da Copa do Brasil, neste último meio de semana, uma derrota para o Náutico, fora de casa. Ele que, como eu falei para vocês, o Goiás não ficou com nenhuma quantia financeira nessa sua negociação, já que o seu contrato se encerrou no final do ano passado. Entretanto, em relação à porcentagem, aí sim, o Goiás tem sim direito. Possivelmente mais do que 40%, 30% de uma eventual negociação futura. Ainda não consegui confirmar essas porcentagens, mas no mínimo, pelo menos aquela em relação ao mecanismo de solidariedade da FIFA, o Goiás deve ter pelo menos aproximadamente entre 2 a 3% de uma negociação futura do jogador, mas volta a precisar essa outra questão, um direito econômico, uma eventual venda futura. O Goiás tem sim uma participação de pelo menos 20 a 30% desta questão, já que o Henrique Lordelo chegou no Verdão no final da temporada lá de 2019, participando do elenco sub-20, 2020 também participou do elenco da base, até estrear no profissional, fazendo inclusive 34 partidas, né, durante toda a sua trajetória, 18 delas na Série A do Campeonato Brasileiro. Foram 14 partidas em 2020, foi bem naquela reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2021 jogou muito pouco, foram apenas 9 atuações, acho que poderia ter ganhado um pouco mais de espaço, principalmente naquela Série B do Campeonato Brasileiro, e mesmo com os volantes fracos do Goiás, né, eu diria assim, em 2022, principalmente ali na disputa da Série A, né, do Campeonato Brasileiro, o Henrique Lordelo, que é muito mais técnico, tem uma saída de jogo muito mais sustentada, com boa qualidade de aproximação, diferentemente, né, por exemplo, do Caio Vinícius, do Matheus Salles. O Auremir até concordo, porque precisa daquele volante de maior marcação, fez muito bem essa função na Série A do ano passado, mas os outros, né, muito abaixo do nível de Série A do Campeonato Brasileiro. Na minha visão, o Henrique Lordelo poderia ter encaixado melhor dentro desse elenco, e atualmente, né, o Goiás, que não tem nada a ver dentro dessa história, não está emprestado, tem apenas um direito econômico do jogador. Seu contrato lá no São Bernardo vai até o final do Campeonato Brasileiro da Série C, o desafio da equipe do ABC Paulista nessa atual temporada. Quero saber a sua opinião também sobre o Henrique Lordelo, jogador revelado nas categorias de base do Flamengo, natural de Brasília, e começou aí a sua trajetória no Verdão no Sub-20 lá em 2019, tendo aí 34 partidas no elenco principal. Acho um bom jogador. O Goiás, que dentro dessa questão de volante promissor nessa atual temporada, tem dois, né, da sua base, o Nathan Melo, né, participando de algumas partidas, e também que veio de fora, o Johnny Lucas, que também tem essa mesma faixa etária, né, de apostas dentro do elenco de cima nessa atual temporada. E quero saber também a sua visão sobre o Henrique Lordelo, começando muito bem a sua trajetória no interior paulista. Tomara que seja negociado e, por que não, render uma boa quantia para o Goiás em um futuro não tão distante. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Lembrando que hoje, mais tarde, quero fazer um vídeo sobre alguns jogadores que podem deixar o Goiás após essa disputa do Campeonato Goiano. O nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News, você encontra ele aqui embaixo na descrição. Lá estamos com um pouco mais de 820 inscritos. Assim que chegarmos a 1000 também, é uma marca muito importante aqui para o nosso canal. Tendo um outro reserva dentro do YouTube é importante para a sequência aqui do Goiás News. E o nosso parceiro do canal, a Pet Will, você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!